Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, sou professor de ciência. Estou aqui para mais uma aula, onde nós vamos relembrar algumas questões da aula anterior, quando nós falamos sobre a teoria de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, o Lamarckismo, e também hoje nós vamos conhecer a teoria proposta por Charles Darwin e Wallace, parte número 1, porque hoje nós vamos conhecer quem foi Charles Darwin e quais foram as contribuições do Charles Darwin para a teoria evolucionista. Antes, eu gostaria que vocês fossem lá e pegassem o caderno de vocês, a caneta, organizassem o espaço que vocês vão estudar, comuniquem os colegas dessa aula, é importante, não percam essa oportunidade. Também gostaria de dar um recado a todos aqueles alunos que ainda não estão acessando com os aplicativos. Pessoal, é muito fácil. Quem tiver alguma dificuldade, vá até a sua escola. Lá tem uma equipe esperando vocês para dar todo o suporte que vocês precisarem. Vamos iniciar a nossa aula, mas com aquela reflexão que eu tenho feito na maioria das aulas que eu tenho administrado aqui. Sobre a educação no nosso país. A educação é a principal ferramenta de mobilidade social. Ela transformou a minha vida e pode transformar a tua vida também. Basta a gente aproveitar as oportunidades. E essa é uma grande oportunidade que o governo está nos dando. De, nesse período de pandemia, a gente aprender um pouco mais e garantir o ano letivo. Vamos estudar? Vamos lá. O que é que nós temos preparado para a aula de hoje? Hoje nós temos alguns objetivos. Primeiro deles, conhecer a história de Charles Darwin e suas contribuições para o evolucionismo. Charles Darwin e evolucionismo. 2. Identificar a influência de Lamarck para Charles Darwin e as justificativas para a construção da teoria da seleção natural. Olha, é por este motivo que eu vou estar trazendo aqui, relembrando vocês algumas questões que nós discutimos na aula passada sobre Jean-Baptiste Lamarck. Ele teve muita influência sobre Darwin. 3. Refletir sobre o processo de adaptação dos seres vivos. Beleza? Vamos lá. Vamos começar essa aula, como normalmente eu faço. Hoje eu trouxe aqui uma cientista, uma mulher cujo nome é Catherine Burr. Ela foi uma física estadunidense, foi a primeira mulher a obter um PhD em física na Universidade de Cambridge, em 1926. Ela obteve esse pós-doutorado e as suas pesquisas estavam relacionadas ao vidro. Foi essa mulher aqui, gente, que descobriu o vidro transparente. Até então não tinha vidro transparente. E através desse vidro transparente, novas lentes foram produzidas, inclusive a lente que filmou um filme muito antigo, mas que foi um ganhador de vários Oscars. Os pais de vocês devem conhecer, que é aquele filme E o Vento Levou. Beleza? Vamos lá. Eu trouxe a imagem aqui da Catherine, justamente porque em todas as aulas eu tento afirmar para vocês que a ciência é uma construção humana. Ela não é. Quando eu peço para um aluno desenhar um cientista, eu fico surpreso que muitas vezes o aluno desenha uma pessoa muito idosa, com um jaleco branco, com o cabelo tudo espalhado, com cara de doido. E na verdade essa não é a imagem do cientista. Pode até ser. Ele pode até ser idoso, ele pode até ter o cabelo espalhado e usar jaleco, mas isso não é uma regra. Nós temos cientistas negros, nós temos mulheres, nós temos de várias etnias, de várias raças. Enfim, a ciência é uma construção humana. Beleza, gente? E se ela é uma construção humana, e vocês vão identificar isso na minha aula, ela é falível, porque o ser humano não é perfeito. Então, se ela é uma construção feita por seres humanos, em algum momento ela pode ter falhado. E vocês vão identificar aqui na minha aula, que eu vou trazer aqui para vocês, pode até achar que é falha, mas eu vou trazer aqui algumas teorias, principalmente a de Lamarck, que você pode dizer assim, nossa, aqui a ciência falhou. Mas não vamos olhar por essa perspectiva. Vamos olhar pela perspectiva que naquela época, com as condições que ele tinha disponível, ele teve muito acerto. Porque se hoje ele está fazendo parte do nosso cotidiano, do nosso estudo, ele já teve a sua relevância, não é verdade? Vamos lá. Relembrando aqui, lembram do Jean-Baptiste Lamarck? Aquele naturalista que era cristão e fixista, não acreditava que os seres vivos pudessem mudar? E que aos 40 anos de idade teve acesso aos fósseis
de moluscos e a partir dali começou a acreditar na evolução dos seres vivos? Pois então, pessoal, um ano depois que ele escreveu que ele estudou essas conchas, ele escreveu um livro. Olha lá, ó, Philosophie Zoologique. Esse livro é exatamente um reflexo de que esse foi um naturalista que usou da sistematização para explicar o evolucionismo. Nós precisávamos, naquela época, de alguém que falasse sobre o evolucionismo, mas que registrasse isso, que catalogasse, que tivesse a capacidade de organizar essas ideias. E o Lamarck foi o primeiro a fazer isso. Talvez ele tenha errado em outras afirmações, mas nisso aqui ele foi muito assertivo. Tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho sobre o Lamarck. Lembra de algumas ideias dele? Eu até gostaria de contextualizar um pouquinho. Em 1808, gente, nós não tínhamos celular. Em 1808 nós não tínhamos computador, nós não tínhamos GPS. Nós não tínhamos toda essa tecnologia que nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia, gente, sabe como é que os cientistas faziam para trocar informações uns com os outros? Através de cartas. E nem sempre essas cartas chegavam no tempo necessário. Teve história na ciência de cartas que foram enviadas por determinados cientistas que acabaram morrendo e nunca chegaram a ter acesso a isso. E que hoje fazem parte de toda essa construção. Foram descobertas por outras pessoas. Né? Então, dentro desse contexto, no contexto em que a ciência estava ainda engatinhando, porque ela passou por um processo de muita força, muita força proposta pela igreja até o século XV, XVI, ela vinha ganhando um corpo, então ela não estava totalmente consolidada. Nessa época, o Lamarck desenvolveu suas ideias, né? Aquela ideia, por exemplo, de que os seres mais simples têm a capacidade de originar um mais complexo, né? Segundo ele, os seres mais simples tinham um tal do vitalismo, e esse vitalismo era o responsável por fazer essa transmutação de um ser mais simples a um ser mais complexo. A outra ideia é aquela ideia de que, dentro de uma escala natural, o homem era o mais capacitado para viver num ambiente totalmente adverso. Também não sabemos se isso realmente é verdade. Né? Outra questão aqui, as leis que o Lamarck propôs, né? A lei do uso e desuso, por exemplo, que é quando ele dizia que as partes mais usadas se desenvolveriam, enquanto as menos usadas se atrofiariam. Olha ali o macaco-aranha. Eu citei na aula anterior que esse macaco tinha a cauda bem curta. Por uma necessidade de se equilibrar, se locomover e ir atrás de alimentação, ele foi desenvolvendo essa cauda, até que ela virou uma cauda longa. A lei do uso e desuso, está dizendo aqui, ó, as partes mais usadas se desenvolveriam. Tá? E aí o que aconteceu? Além de se desenvolverem, ele criou outra lei, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que diz assim, pelo uso e desuso poderiam ser transmitidas para as próximas gerações. Então aquela cauda que o macaco-aranha adquiriu, de tanto utilizá-la, de tanto forçá-la lá nas árvores, ele transmitiu essa característica para os seus descendentes. E isso era o que pensava o lamarquismo. Tá certo? Aqui, mais uma vez, a lei dos caracteres adquiridos. Agora é com vocês, gente. Eu vou fazer um desafio. Vamos ver se vocês conseguem responder. Qual desses fatores contribuem para as evidências da evolução biológica, a evolução dos seres vivos? Qual desses fatores aqui contribui mais? Contribuiu. Primeiro, o estudo sobre a anatomia humana. Letra B, alternativa B. A representação da biodiversidade brasileira. Alternativa C, as mudanças no cenário terrestre. Alternativa D, apenas o estudo dos órgãos homólogos. Agora é com vocês, eu já volto.
Então, pessoal, responderam? Quais foram dessas alternativas, quais deles contribuíram para as mudanças lá, as evidências na evolução biológica? Quem colocou a alternativa C, colocou certo. Foram as mudanças no cenário terrestre que provocaram as mudanças nos seres vivos, a evolução biológica. Até gostaria de falar uma coisa. Quando nós falamos em evolução, a etimologia da palavra evolução sugere melhoria. Estou evoluindo, estou melhorando. Mas na biologia não é assim sempre. Quando eu falo em evolução na biologia, quando Darwin, vocês já vão conhecer daqui a pouco, falava em evolução, ele não falava em melhoria, ele falava em transformação. Nem sempre um ser se transforma, ele evolui, ou seja, ele se transforma e vai ser algo melhor. Tá certo? Então a palavra evolução, no nosso contexto aqui, ele quer dizer transformação. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho mais alguns exemplos que foram dados na aula anterior, exemplos do Lamarck, que mostra bem a teoria, a lei do uso e desuso, tá certo? Por parte do tamanduá e por parte da iguana. Esses dois seres aqui estavam enfrentando muitas dificuldades na captação de alimento. O tamanduá porque tinha uma língua muito curta, e ele se alimenta de formigas e ele não conseguia chegar até as galerias formadas pelas formigas lá no formigueiro. A iguana porque ela era muito lenta. Quando ela virava o pescoço para comer o inseto, para identificar onde estava o inseto fugia, os insetos mais ágeis fugiam. Eles estavam com uma necessidade, então, proposta pelo ambiente, e eles precisavam se adaptar. Quais foram as adaptações propostas por cada um deles? O tamanduá, de tanto ele forçar aquele bico ali, para poder chegar, alcançar as formigas que estavam mais lá profundas nas galerias, ele desenvolveu isso aí. A língua dele ficou super desenvolvida e hoje ele não tem tanta dificuldade. As iguanas, elas desenvolveram um esquema em que os olhos têm um desenvolvimento independente. Então, os olhos, o olho esquerdo pode estar olhando para cima, o olho direito pode estar olhando para baixo, elas não perdem o campo de visão e aí, dessa forma, elas não precisaram mais se mexer para ver onde que estava o inseto. O olho já identifica e ela só dá o bote. Esses são exemplos de adaptações de alguns seres vivos frente a alterações que o próprio ambiente promoveu. Aqui, o célebre exemplo das girafas, né? O meio provocando uma mudança. Olha o que está escrito ali, ó. O meio provoca mudança nos organismos, visando a adaptação. Então, segundo Lamarck, nós só tínhamos girafas de pescoço curto que tiveram que se adaptar a um ambiente que já não era propício a elas. Mas eu peço a atenção de vocês para esta imagem que eu coloquei agora. E vou ler com vocês. Lamarck usou a lei do uso e desuso. Darwin disse que havia dois tipos de girafas, com o pescoço longo e com o pescoço curto. E então foi a seleção natural e quem tinha o pescoço de mais longo, prevaleceu. O que eu quero dizer aqui e o que a imagem remete? A imagem remete a dois pesquisadores, são os dois que nós queremos falar. Um, o Lamarck, e o outro, o Charles Darwin. De acordo com o Lamarck, como que ele explica essa questão do pescoço das girafas? Lembrando, o Lamarck explica assim, não tinha mais folhas aqui na parte de baixo, e as girafas tinham pescoço curto. De tanto as girafas ficarem esticando o pescoço, para tentar pegar as folhas que estavam mais no alto, elas acabaram desenvolvendo esse pescoço. A lei do uso e desuso, lembram? De tanto usar esse pescoço, então esse pescoço ficou longo e ela transmitiu essas características para os seus descendentes. Isso é o que explicava o Lamarck. E o Darwin? Como que o Darwin explicava? Bom, tem várias teorias que dizem como que o Darwin explicava. A mais aceita é a seguinte, o Darwin diz que as girafas de pescoço longo já existiam, assim como também existiam as girafas de pescoço curto. Mas as girafas de pescoço curto, elas eram mais na época da reprodução, elas eram mais atraídas pelas girafas que tinham pescoço longo. Então, essa atração das girafas de pescoço curto, elas tinham a tendência de se reproduzir como girafas de pescoço longo. Então, lógico que essa tendência
virou regra. As girafas passaram a ter pescoço longo em função da reprodução, da reprodução requerida até pelas girafas de pescoço curto. Então ele diz o seguinte, que quem provocou essa alteração das girafas terem só pescoço longo foi a própria natureza. A natureza selecionou, ele chama isso de seleção natural. Outra teoria proposta por Darwin a respeito das girafas era o seguinte, imagine esse desenho aqui, ó. Já não tinha mais folhas embaixo, então tínhamos girafas de pescoço curto e pescoço longo. As girafas de pescoço curto não conseguiam mais se alimentar. As girafas de pescoço longo estavam se alimentando normalmente. Portanto, as girafas de pescoço curto, por não conseguirem mais se alimentar, enfraqueciam e morriam. Então, essa foi uma questão que ele respondeu assim, a própria natureza selecionou quem ficaria. Nesse caso, a mais capacitada, no caso as girafas de pescoço longo, permaneceram, estão aí com a gente. Mas vamos analisar melhor essa teoria na sequência, tá bom? Isso foi só um pequeno resumo. Aqui eu gostaria de fazer uma reflexão. Eu tenho aqui Lamarck e Charles Darwin. Lamarck falou bastante em adaptação, os seres vivos tinham que se adaptar. Por isso que eles estavam aqui, estavam adaptados. O Darwin falou em seleção natural, que a natureza selecionava. Aí eu lanço esse desafio para vocês. Sobre a evolução dos seres vivos, quais eram as ideias defendidas por Lamarck e Darwin? Já citei ali acima, anteriormente, hein? Quais eram as ideias propostas por Lamarck e Darwin, respectivamente? Alternativa A, foi o fixismo e o criacionismo? Alternativa B, foi adaptação e seleção natural? Adaptação pelo Lamarck e seleção natural pelo Darwin? Alternativa C, foi a evolução animal pelo Lamarck e adaptação pelo Charles Darwin? Alternativa D, foi o fixismo pelo Lamarck e evolucionismo pelo Charles Darwin? Bom, gente, agora é com vocês.
E aí, pessoal, responderam? Então, olha lá, vamos corrigir aqui, ó. Sobre a evolução dos seres vivos, quais eram as ideias defendidas por Lamarck e Darwin, respectivamente? Então, respectivamente, a alternativa B. O Lamarck defendia a adaptação, enquanto que o Charles Darwin defendia a seleção natural. Beleza? Propositadamente, eu coloquei ali o Charles Darwin e Lamarck. E alguns de vocês podem estar se perguntando, mas professor, quem que é esse Charles Darwin que apareceu no meio da história do Lamarck? Da onde que surgiu esse Charles Darwin? Você está falando? Começou a falar de Lamarck, daqui a pouco passou para Charles Darwin. Beleza, era de propósito. Eu gostaria que agora, que vocês fizessem realmente essa pergunta, para eu explicar quem foi Charles Darwin. Charles Darwin, beleza? Olha lá, Charles Robert Darwin. Nasceu em 1809, no mesmo ano em que o Lamarck escreveu o seu livro, sistematizou lá. E faleceu em 1882. Ele foi o 5º filho de um casal que tinham 5 filhos. Ele foi o mais novo, né? O casal era o Robert e a Susana Darwin. O pai era médico, um cara muito bem situado na sociedade inglesa da época, com boas condições financeiras e com bastante preocupação de oferecer aos seus filhos condições boas para que eles pudessem ter uma boa posição na sociedade. Lembrem disso que eu falei. O Darwin, assim como foi Lamarck, também era criacionista, ou seja, ele acreditava num ser maior que tivesse originado os seres vivos, era uma pessoa muito religiosa, vinha de uma família extremamente religiosa. Tá? Tem uma particularidade na sua família, ele é neto de Erasmus Darwin. Ele não conheceu o Erasmus Darwin, o vô dele faleceu faleceu em 1802 e ele nasceu em 1809. Mas ele ficou sabendo posteriormente quem era o seu avô e o que ele fazia. E o Erasmus Darwin, ele era um evolucionista, ou seja, ele defendia as ideias de evolução. Então já estava meio, enraigado ali essa ideia de gostar dos seres vivos, gostar dos animais, querer entender a biologia, interpretar a evolução. Na adolescência, o Charles Darwin não era um bom aluno, ele não gostava de estudar, viu gente? Não gostava de estudar. Mas ele adorava brincar com os animais, com insetos, ele adorava os seres vivos, ele adorava plantas. Ele tinha uma coleção de besouros, para vocês terem uma ideia. O passatempo dele era brincar com besouros. Com 8 anos ele perdeu a mãe dele, infelizmente ele perdeu a mãe dele, e foi mandado a um colégio interno, lá onde ele ficou por muito tempo estudando, apresentou dificuldades de estudos. Quando ele já era adolescente, ele voltou a morar com o pai, né? Só com o pai, e o pai muito preocupado, porque o Darwin não gostava de estudar, não se preocupava com nada, que ele tinha preocupação que os irmãos já estavam alcançando uma posição na sociedade, e o pequeno Darwin ali, o adolescente Darwin, não tinha esse interesse, é um cara meio despreocupado da vida, gostava de ficar lá observando pessoas mexendo com plantas, sabe? Com coisas assim que o pai tinha muita preocupação, até que o pai disse para ele o seguinte: eu vou te ajudar, e eu quero que você se torne um médico. Eu sou médico, eu quero que você se torne médico. O pai foi lá e ajudou ele a entrar na faculdade de medicina, começou a cursar medicina. Quando ele assistiu à primeira cirurgia dele, ele falou: não, isso não é para mim. A primeira cirurgia naquela época era cirurgia sem anestesia ainda. Vocês imaginem como é que foi, né? Aqui eu tenho uma imagem que mostra mais ou menos como é que era o estudo da medicina na época. Mas quando ele assistiu à primeira cirurgia dele, ele falou: não, eu tenho uma certeza que eu quero. Se eu tenho uma certeza na vida, é que eu não quero ser médico. Aí ele voltou para casa, o pai insistiu com ele, e até que ele foi fazer uma outra faculdade. Ele entrou para uma faculdade de teologia, foi estudar teologia. Beleza? Com 22 anos ele retornou para casa, teólogo, com aquela vontade de estudar os animais, os seres vivos. Só que quando ele foi para a faculdade estudar teologia, lá ele fez muitas amizades com biólogos, com naturalistas, com químicos, com físicos. E isso aguçou ainda mais a curiosidade dele. E foi aí, pessoal, quando ele voltou lá dessa faculdade, que aconteceu um impulso muito grande na vida do Darwin. O que aconteceu? O reitor da universidade onde ele estudava
era uma pessoa muito influente, e ele sabia de uma expedição, de um navio, que sairia da Inglaterra e iria até a costa sul-americana fazer um desenho cartográfico, era um navio cartográfico, ou seja, esse navio, os tripulantes tinham o interesse de fazer um registro e fazer um mapa, né? Fazer um mapa da costa da América do Sul, catalogar alguns animais, alguns seres. E ele lembrou do Darwin. O que ele queria? Ele queria que o Darwin fosse nessa viagem. Aí o Darwin chegou para o pai dele, sugeriu para o pai que ele gostaria de fazer essa viagem. O pai já não sabia mais no que apostar nesse rapaz, já tinha 22 anos. O pai foi lá e bancou a viagem dele. O Darwin foi para fazer companhia ao capitão desse navio. Fazer companhia ao capitão, conversar com ele, bater um papo e tal. Certo? Saíram da Inglaterra em 1831. Destino à América do Sul. Eles foram lá para Nova Zelândia, passaram pela Austrália. Aqui na América do Sul eles chegaram no Brasil, passaram pelo Chile, pela Ilha de Galápagos. Eu vou explicar algumas paradas dessas para vocês. Mas olha que interessante, esse navio chamava-se HMS Beagle, tá? Em homenagem a uma raça de cachorro que existia lá na Inglaterra. O Darwin, a princípio, foi para fazer companhia ao capitão, beleza? Só que quando eles chegaram no Brasil, olha o que aconteceu. Dentro desse navio tinha um naturalista oficial. Qual que era a função do naturalista oficial? Quando eles descessem, o naturalista tinha que catalogar os seres vivos, o hábito das pessoas, restos de fósseis que eles encontraram. E esse naturalista, ele desistiu da viagem assim que chegou no Brasil. Não sabemos por quais motivos. Talvez encontrou uma brasileira dessas, né? Lindas aí. Mas ele encontrou alguma coisa aqui no Brasil que ele não quis mais seguir viagem. E aí o capitão nomeou o Charles Darwin como o naturalista oficial da expedição. Então, a partir daquele momento, o Darwin já tinha autorização da tripulação para, toda vez que eles descessem em terra, ele tinha autorização para descer e fazer as suas anotações. Gente, essa viagem durou quase 5 anos. Foram 4 anos e 9 meses. Entre esses 4 anos e 9 meses, mais de 3.000 dias foram em terra. E os outros foram navegando, velejando. Por onde eles passaram aí, América do Sul, passaram por vários continentes, saíram da Europa, América do Sul, passaram ali pela África, foram para a Austrália, voltaram para o Brasil. Gente, nesse percurso realizado pelo Beagle, toda vez que parava, foram 20 paradas, né? O Darwin parava e fazia os seus registros. E tudo que ele anotava, tudo que ele se surpreendia, além dele anotar para catalogar para o barco, para o navio, ele mandava no lugar que ele parava, ele mandava via as cartas lá para a universidade onde ele trabalhava. Então, todos aqueles seres vivos que ele ia encontrando, os vegetais, ele mandava para a universidade para que os técnicos, pessoas mais capacitadas em plantas, em determinados animais e outros vegetais, analisassem aqueles seres. Ele foi descobrindo seres diferentes. Só para vocês terem uma ideia, ali na Patagônia, no Chile, quando o Beagle parou, ele identificou mais de 1.500 espécimes fósseis. Ele conseguiu identificar, sem nenhum aparelho muito sofisticado. Ele sozinho catalogou mais de 1.500 fósseis só na Patagônia. No Brasil, ele também, quando ele parou, foi muito legal. Ele se surpreendeu com a Mata Atlântica. Ele parou na Bahia um tempo, depois ele parou também no Rio de Janeiro, né? Numa dessas paradas, ele escreveu uma carta que ficou famosíssima, né? Lembrando que o Charles Darwin, ele tinha como influência o Lamarck no início da sua jornada. E aí ele escreveu essa seguinte carta: estou quase convencido, contrariamente à opinião da qual parti, de que as espécies não são, como confessar um assassinato, imutáveis. Ele estava quase convencido de que as espécies não eram imutáveis, como dizia o fixismo. O céu protegeu-me do absurdo de Lamarck de uma tendência à progressão. Então ele está dizendo aqui que aquilo que o Lamarck falava a respeito do desenvolvimento do ser vivo, de evolução, ele diz que graças a Deus, né, assim, graças a uma força maior, ele está livre desse pensamento. No final ele diz aqui,
Mas as conclusões a que estou chegando não são muito diferentes das suas, embora os processos de mudança sejam inteiramente distintos. Penso ter encontrado, olha só, isso é uma suposição, o modo simples pelo qual as espécies tornaram-se adaptadas a vários fins. Aqui, pessoal, ele estava dizendo nessa carta que ele estava encontrando respostas diferentes das respostas propostas por Lamarck. Mas isso eu vou desvendar para vocês na próxima aula. Agora eu quero fazer um desafio. Vamos lá. Qual era o principal objetivo do HMS Beagle, do navio, na viagem realizada em 1831 na companhia de Charles Darwin? Qual que era o principal objetivo desse navio mesmo? Alternativa A era explorar o Brasil e o Chile. Alternativa B era mapear a costa da América do Sul. Alternativa C era contrapor as leis dos caracteres adquiridos? Ou a alternativa D, destruir as teorias de Lamarck? Qual era o principal objetivo desse navio? Vou deixar para vocês responderem. Eu já volto.
E aí, pessoal, responderam? Olha lá, ó, qual era o principal objetivo do Beagle? Eu falei para vocês, o principal objetivo dessa expedição era a alternativa B, mapear a costa da América do Sul. Outras coisas aconteceram, mas foram consequências, não foi o principal objetivo dessa expedição. Bom, eu termino minha aula aqui e digo para vocês o seguinte, tem muito mais coisa para falar sobre o Darwin. Lembrem que no final ali ele escreveu uma carta contrapondo as ideias de Lamarck, mas ele contrapôs não só com palavras, quais foram as descobertas que fizeram o Darwin largar o fixismo e começar a partir para o evolucionismo? Conto para vocês na próxima aula.